Boa noite, meus irmãos. Como todos estão passando com essa pandemia, com a falta dos trabalhos no terreiro? Mas hoje não vamos falar sobre isso. Com muita gratidão, estou aqui com um irmão, um amigo, para mais um episódio. Então vamos nessa. Meu nome é Diego Salles e este é o Descobrindo a Umbanda. Boa noite, Diego, tudo bem? Aqui é o Luan. Eu sou um dos administradores da página Umbanda Reflexiva e agradeço por você ter me convidado para participar aqui da sua página, do seu programa. Eu que agradeço, meu amigo. Então hoje, como a gente tinha combinado, eu queria falar um pouquinho sobre Exu, né? Então, passo a palavra para você e eu pergunto primeiro, quem é Exu, meu amigo? Diego, quem é Exu dá um podcast só para isso, né? E a gente Com nunca vai certeza. conseguir, a gente nunca vai conseguir terminar o assunto de quem é Exu. Isso é impossível. Nem eu, nem ninguém vai conseguir terminar o assunto de quem é Exu, porque ele, pela própria essência, ele tem uma essência do impossível, do controverso e daquilo que não pode ser explicado, entende? Exu já traz isso na sua essência. Então, a gente vai entrar aqui no assunto para a gente começar a entender, né? Então, assim, quem é Exu? Né? Exu é uma divindade, né? Do povo Yorubá, e dentro da África inteira, de modo geral, existem outras divindades que são muito semelhantes a Exu, né? E aí a gente tem os Pombondila, Eleguá, Legbara, são todas divindades que têm, de alguma forma, uma semelhança muito grande com Exu, né? E essa divindade, Exu, ela é uma divindade que tem uma característica dual, amoral, e que muitas vezes a gente pode, inclusive, classificar ela de uma forma rasa, mas dentro de um conceito do que muitos ocultistas esotéricos classificaram como tricksters, que eram espíritos ou divindades que eram basicamente zombeteiras, né? Mas por que a gente fala que ele tem ele não é um trickster, mas ele tem uma certa característica? Porque muitas vezes o Exu, ele trabalha, ele ele atua na nossa vida de uma forma controversa, de uma forma que é difícil de se compreender, muitas vezes até de uma forma que a gente acha que ele está sendo mal, né? Então, E, vamos pontuar aqui umas coisas só para a gente não se perder. Então, claro, você está dizendo para mim que Exu é uma divindade que vem cultuada originalmente da África, certo? Principalmente da cultura sim, iorubá, certo, né? sim, E que ele é um orixá, né? Uma divindade ancestral já de muitos anos e que tem essa origem vindo da África, certo? sim, é uma divindade assim como Ogum, como Inhaçã, Iemanjá, como todos os orixás. Show de bola. Então, pode continuar na explanação. É. Então, o Exu, né, divindade, ele também tem uma característica de mensageiro entre Orum e Aie, entre os orixás e os seres humanos, né? Ele tem essa característica. Inclusive, até no próprio jogo de Búzios, né, Exu é um dos que responde ali no jogo de Búzios para trazer as respostas das mensagens dos orixás, né? Ele também é chamado de Senhor dos Caminhos, também, que Exu é. Na verdade, Exu é muita coisa. Exu basicamente é tudo e nada. Exu, É a ele está dualidade. presente, é a dualidade. O Exu está presente em tudo. Nem que seja para fazer o intermédio entre o que a gente chamaria aqui no Ocidente de céu, né? É, e a terra, né? Que no caso seria Orun e Aie. Então, ele muitas vezes ele traz essa mensagem porque ele é a divindade que de alguma forma se assemelha mais conosco, por causa exatamente da dualidade, porque nós somos duais, entende? Então, ele por se assemelhar muito a nós, ele consegue também ter um trato mais próximo com a gente e trazer essas mensagens de uma forma que a gente entenda, que muitas vezes a forma como o orixá tenta se comunicar, a gente não consegue entender, porque afinal o orixá é uma divindade e tal, né?
Mas o Exu, embora divindade, ele tem uma característica um pouco mais terrena, né? Tanto é que existem várias lendas onde Exu passa a perna das pessoas através de brincadeiras. Quer dizer, ele tem. Se você for parar para pensar de uma divindade onde pega peça e brinca, você fala, cara, isso não é divindade, Sim, né? Isso é outra coisa. Mas Exu é uma divindade e ao mesmo tempo é tudo isso, entende? sim. Mas pontuando também que Exu também não é só uma divindade, né? Ele tem um arquétipo dentro da nossa religião da Umbanda, no qual ele trabalha justamente nessa dualidade, né? Sim, sim, com certeza. Eu queria, antes de entrar no assunto do Exu é, guia, né, mentor, enfim, do espírito que é classificado como Exu, eu queria falar aqui alguns ditados, né, que estão presentes dentro da, do culto africano sobre Exu, para a gente começar a Claro, ver essa amoralidade, essa dualidade que ele, de certa forma, está muito presente, né, em Exu. com Então tem uma que certeza. diz assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que se jogou hoje. Espera aí, pensa nisso. Cara, ele matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Quer dizer, o Exu é aquele que faz o impossível. Como que Sim, você joga uma pedra hoje e acerta o passado? Entende? Então ele também pode ser dito como o senhor do impossível, né? Porque ele faz coisas que, como a gente falaria, que Exu faz coisas que até Deus duvida, entende? É, tem outra aqui que é o seguinte: Exu faz o erro virar acerto e o acerto virar erro. Quer dizer, aí já está mostrando uma certa característica da amoralidade da dualidade de Exu, aonde às vezes ele trabalha de forma inversa. Muitas vezes, alguns livros, por exemplo, se tem até uma certa disputa entre dizer se afinal Exu é o senhor do caos ou não, se ele é o guardião do caos ou não, né? E o que eu vejo dentro dessa divindade e que vai se é, e que vai ser transportada essa característica também para a entidade Exu é que muitas das vezes é, o Exu ele trabalha de uma forma que a gente não consegue entender. Então a gente acha que ele está fazendo às vezes o mal, que ele está fazendo algo de errado, que ele está nos punindo, mas no fundo ele está querendo, na verdade, é, vamos dizer assim, trazer algo de bom para a nossa vida. Nem que seja uma mudança interna, nem que seja um aprendizado. E eu vou fazer uma analogia que é igual pai e filho, ou mãe e filho. Quando você é uma criança e a sua mãe ela te bota de castigo e ela tira é, você não pode mais jogar bola, você não pode mais sair de casa, você não, sei lá, não pode jogar videogame, não pode mexer no celular. Quando ela te tira algo, você, quando é criança, você olha e fala assim, cara, a minha mãe é muito má, olha o que ela tá fazendo comigo, ela é muito ruim. Mas a mãe, ela tá fazendo aquilo pro bem do filho, porque provavelmente ele errou em algum momento, né? Então, quando a mãe vai e bate no filho, não aqui querendo de forma nenhuma fazer apologia, nenhuma agressão à criança, mas muitas das vezes é o que aquela criança ela fez antes. E a criança não leva isso em consideração. Ela só olha, ela está me batendo, eu estou sentindo dor, e isso é ruim, isso é mal. Então, Exu às vezes faz a gente sentir dor, Exu às vezes bota a gente de castigo, Exu às vezes faz a gente passar por coisas que a gente não quer, e aí a gente começa a olhar para ele e falar assim, cara, Exu é mal, Exu é ruim. Mas até que ponto isso realmente é maldade ou isso realmente é ruindade? A gente tem que E, começar, e quando a que gente a tem que gente trata começar, essas pessoas, essas entidades, não é da forma que a gente trata e relaciona com eles, né? Se eu tento tratar ele da pior forma possível, eu vou ser tratado dessa mesma forma, né? sim, sim. Porque afinal o Exu, ele é o mais terreno de todos, né? Ele tem essa característica. E quando a gente de certa forma, a gente trata mal alguém, a pessoa ela vai ficar tratando a gente bem, ela vai fazer favor pra gente se a gente, pô, tá o tempo inteiro cagando na cabeça dela, tá falando mal dela? Claro que não, ele vai se afastar, entende? Então, assim, e muitas vezes Exu vai ali também
pregar uma peça, que é o que poderiam estar dizendo, né, dentro do culto africano, mas pregar uma peça em você, ou te dar um castigo para você aprender é, a não falar as coisas, às vezes, muito com preconceito, sem saber, entende? E assim, quando a gente fala de amoralidade de Exu, não quer dizer que ele é imoral, são duas coisas diferentes, entende? Ele não é imoral, ele é amoral. Na verdade, essa amoralidade é a mesma coisa que você, por exemplo, é, quando você fala de uma cultura é, oriental, né, existem localidades no Oriente aonde se é normal, é moral você ter várias mulheres, entende? Aqui no Brasil não é. Então, assim, o que é ética e moral em um local não necessariamente é em outro. E aí, quando a gente pensa isso, a gente tem que entender o seguinte: será que a gente entende o que é moral para o Exu? Não a nossa moral, não a nossa ética, não o que a gente considera que é bom e o que é mal, mas o que ele considera. Porque ele muitas vezes ele vai agir de uma forma onde ele está achando que ele está fazendo bem, só que de uma forma que nós não conseguimos compreender. E quando a Por gente vai uma olhar visão por uma mais ampla ignorância, e mais e isso, porque específica. exatamente por causa da nossa ignorância, a gente vai achar que ele, na verdade, está fazendo mal, entende? Então, por exemplo, é muito comum, dentro da nossa cultura muito judaico-cristã e tal, a gente botar a conta, né, da batida do martelo quando alguém faz o mal nas contas de Deus, nas contas, enfim. Um dia, né, ele vai pagar pelos pecados dele. E na África, o pensamento não é bem assim, né? Na África, existem alguns lugares da África, né? A gente vai ver que eles têm uma certa assim, aqui se faz, aqui se paga. E se, por exemplo, um pouco arcaica, né? Igual que se falava antigamente, olho por olho, dente por dente, lei de talião. Então é o seguinte, se uma pessoa vem aqui e corta seu braço, é errado você ir lá e revidar e cortar o braço dele? Para eles, não. Para a gente aqui, a gente tem outra conotação. Não, a justiça vai resolver, para isso que serve lei, para isso que serve. Ou então, não, a lei divina um dia vai fazer ele pagar, entende? Então, isso tem a ver com cultura, né? Isso tem a ver com moral interna, e isso principalmente tem a ver com uma certa incompreensão do outro, porque a gente quer sempre falar o que é certo e errado baseado naquilo que a gente entende. Só que Exu não é o que a gente entende. Exu é exatamente o oposto. Exu, quando a gente começa a entender Exu, ele mostra outra face e prova pra gente que a gente não entendeu nada. Toda vez que a gente chega perto de entender Exu, ele mostra uma outra face. E aí a gente Sim, fica, cara, quando eu achava que estava entendendo, ele me mostrou uma outra coisa. Entende? Então exatamente. aqui, para mostrar exatamente isso, tem um outro ditado que fala assim: Exu, quando está sentado, sua cabeça bate no teto. Mas quando está em pé, não atinge nem mesmo a altura do fogareiro. Quer dizer, mais um ditado que mostra essa coisa do impossível, entende? Eu vou aqui para o último. É numa peneira que Exu transporta o azeite que compra no mercado. E o azeite não escorre dessa estranha vasilha. Quer dizer, você está transportando um líquido, um óleo, numa peneira que é furada, mas que não vaza. Exu, cara, faz aquilo que a gente nunca imaginou que pudesse ser feito. Entendi. Muito legal, cara. Mas aí, da onde que entra essa de Exu é o diabo? Principalmente aqui no Brasil. Porque na África, Exu é cultuado o tempo todo, né? Exu na África, os africanos, principalmente o povo iorubano, eles não têm essa questão de profano e divino. Para eles é o tempo todo, é tudo divino. É todo o tempo vivendo isso. Já aqui, quando veio para o Brasil, trazido principalmente pelo povo europeu, né, criou-se Uhum. esse digma de diabo. Exu é o diabo, Exu é ruim, Exu é o mal, né? Da onde Sim. veio isso? Então, cara, assim, isso aí é um conceito que vai sendo criado, não, na verdade, desde a África, desde de muito tempo, né?
e tem a ver com a Igreja Católica, enfim. A gente tem que isso é um assunto muito amplo, porque na verdade o que acontece? A própria a própria imagem do que é diabo, ela foi tirada, foi uma junção de várias divindades pagãs e de outras culturas. Eles pegaram um pouquinho de cada divindade e montou o que seria o diabo, tá? Por muito tempo, eu não vou saber te dar a data exata agora, não se tinha uma imagem clara do que era diabo, entende? Já se falava, mas não se tinha imagem do que era aquele cara chifrudo com pata de bode, não sei o que, sabe? Então, por exemplo, é, é, existem culturas, né, que acreditavam naqueles seres da floresta, em uma divindade da floresta, da agricultura, no fauno, aquele cara que era meio homem, meio bode, meio bicho, que tem algumas outras divindades que tinham chifres, né, que é geralmente chifre é, uma característica de animais que são fortes, que são poderosos, entendeu? Que é usado para defesa, para ataque, para proteção. Então, traz toda uma conotação que, para as culturas que não eram judaico-cristãs, tinha uma conotação boa, tinha uma conotação de proteção e tudo mais. E aí, quando a igreja ela quis expandir, né, a sua doutrina para o mundo inteiro, e o que ele fazia? Ele pegava, pô, tem uma divindade aqui que tem chifre. Eu não quero que essa cultura cultue essa divindade. Então eu vou dizer que chifre é coisa do diabo. Então tudo que tinha chifre era ruim, era do mal. Tudo que tinha uma conotação meio homem, meio animal, não, é do mal. Com isso tudo eles foram criando essa imagem que hoje a gente tem do que é o diabo. Mas no fundo, o diabo nunca teve essa conotação, entendeu? Originalmente. O diabo seria um anjo caído, né? A gente pode, inclusive, fazer um podcast só do que é diabo, porque o diabo, né, o Lúcifer, tradução, estrela da manhã, ou portador da luz. O que tem de ruim Exato. nisso? Nada. Né? Inclusive, se você for pesquisar dentro da história católica, existe um santo chamado São Lúcifer. Um santo, de novo, um santo chamado São Lúcifer, que depois de séculos foi meio que assim esquecida, que a própria igreja fez com que ela fosse apagada, mas ainda existe, inclusive, a igreja ou a capela de São Lúcifer, e existe quem é o São Lúcifer, entendeu? Só que eles pegaram e transformaram isso numa conotação muito pior, exatamente para causar medo nas pessoas e para as pessoas procurarem, então, a salvação em Jesus, para fugir de tudo que não fosse Jesus. Então, tudo que era de bom, mas que não era Jesus, eles pintaram como se fosse o diabo. E Exu, óbvio que não ia ser diferente. Até porque, de certa forma, Exu já é muito controverso, estranho, difícil de entender. E às vezes você olha e você fala, cara, ele está fazendo até um mal, como a gente conversou, dentro de uma concepção que a gente acha que é um mal. Então foi fácil, porque inclusive a própria Igreja Católica, ela já demoniza o sexo, né? O sexo é uma coisa impura, né? Então, um dos elementos de Exu, um dos ícones de Exu é o falo, quer dizer, é um pênis ereto, né? Então, porra, os bispos, os padres chegaram lá, olharam aquilo e falou, cara, o cara cultua um deus que segura um falo, um pênis. Isso é o diabo, entendeu? Então já começa daí. Mas no fundo, isso aí era para tirar a força da divindade dentro da crença de cada um. Porque cada um tinha muita fé em Exu, muita fé nos orixás de uma forma geral, e a Igreja Católica não queria isso. Então eles pegaram e falaram assim: olha, isso aí que vocês estão cultuando é coisa ruim, é coisa do demônio, blá, biba, entende? E aí se foi criando esse conceito de que Exu é o mal, Exu é o diabo, mas isso tudo foi interesse de uma outra religião querendo tirar a nossa fé neles, entendeu? Entendi. E agora vamos entrar um pouquinho agora nas entidades. Qual a diferença de Orixá Exu para entidade Exu? Então, a entidade Exu, a gente tem que entender que é mais ou menos assim. A entidade Exu, óbvio que não é o orixá Exu, que a divindade Exu não é uma divindade, né? Isso, eu acho que a maioria das pessoas sabem disso.
E quando a gente fala, por exemplo, do caboclo, a gente entende que é um espírito que, de certa forma, está ligado ao índio. Está ligado, a gente vai falar do Oxóssi, do Ossan, das divindades que têm ligação com a floresta, né? Quando a gente fala do marinheiro, da sereia, a gente sabe que tem ligação com o mar, com o rio, então a gente vai ligar ali a Iemanjá, mas quando a gente vai falar do caboclo de Ogum, né, tem aquela conotação do Ogum, aquelas características do Ogum, aquela força, aquela energia de Ogum, né? E por aí vai. E Exu não é diferente. A gente tem que entender que, embora Exu não seja o orixá Exu, a entidade Exu não é o orixá Exu, ele não usaria esse nome à toa. Será que a espiritualidade iria permitir que um ser, um espírito, usasse o nome de uma entidade à toa? Eu acho que não. Então, assim como o caboclo, ele usa esse arquétipo, né, do índio e tudo mais, do Oxóssi, e como o caboclo de Ogum usa aquele arquétipo da divindade Ogum, o Exu ele também vem trazer características, o Exu também vem trazer características de Exu, entende? Então, quais são essas características? A dualidade, a moralidade, trazer essa questão do mensageiro, trazer essa característica trickster, entende? Ele vem trazer, só que de uma forma muito mais branda. Por quê? Porque a gente tem que entender que Exu nada mais é do que um ser humano que está desencarnado e que tem uma função espiritual, um trabalho, assim como cada um de nós tem um trabalho aqui na Terra, entende? Então, só que eles têm sentimentos, emoções, eles ficam irritados, eles ficam felizes, eles sentem amor, eles sentem raiva, tudo isso, entende? Só que quando você vai tratar de entender o que é a entidade Exu, você começa a ver que, além dele ser esse ser humano como todos os outros, ele também traz uma carga dessa característica da divindade Exu. E ele vai transportar isso para a forma como ele trabalha, entende? Então, muitas das vezes, né, a gente estava falando do caos, né? E muitas das vezes o Exu, ele organiza o caos através do caos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é como se fosse assim, você imagina que o Exu é o policial, né? E tá tendo uma briga, uma porradeira na rua generalizada, todo mundo se batendo. Será que dá jeito se o policial ele chegar lá e começar a... Gente, vamos parar de brigar. Não, isso não é legal. Vamos tentar agir de uma outra forma. Vamos conversar aqui? Muitas vezes não funciona. Então, o que ele chega e faz? Ele vai lá e sai enfiando a porrada em todo mundo, e chega uma hora que a porrada é tão grande que todo mundo para, porque cansou de apanhar. E muitas vezes Exu age de uma forma parecida. Às vezes, né, a gente está agindo de uma determinada forma que está gerando algo de ruim na nossa vida. E aí ele quer consertar, ele quer ajudar a gente. Sabe o que ele faz? Ele amplifica aquele nosso erro, ele amplifica aquela situação ruim, até o ponto dela ficar insustentável e você falar assim, cara, agora já deu. Daqui não dá mais, agora eu preciso mudar. Se eu continuar assim, ferrou. E aí você vira a chave e você começa a, a agir de forma inversa. Então, o que acontece? Exu, ele incentivou você a mudar através da amplificação do seu próprio erro. E aí você me diz, quer dizer, então ele está igual um diabinho, usando, né, o conceito judaico-cristão, no teu ouvido, em vez dele falar para você, não faz isso, meu filho, tá, coitado, você vai acabar se ferrando. Ele vira e fala, vai lá, faz sim, faz sim. Quer passar a perna no fulano? Passa, vai lá, passa lá. E aí você fala, porra, até o Exu deixou, tá vendo? Aí você faz e dá errado, e dá merda. E aí você, né, se ferrou, para não dizer outra palavra. E às vezes você foi preso, entende? Só que o que acontece? Quando você sai, você fala, cara, nunca mais eu quero passar por isso. Nunca mais. Eu não vou fazer isso nunca mais. Porque, infelizmente, tem gente que só aprende o quê? Levando na cara, apanhando. Sim, Exu com vai fazer certeza. isso por você.
entende? Ele vai ajudar você a quebrar a cara muitas vezes. E você vai achar que ele é mau, que ele é ruim. Mas no fundo ele está querendo só ser um grande amigo. Já que você não aprendeu, né, pelo amor, então você vai aprender pela dor. E Exu é mestre em ensinar pela dor. Exato. A gente também não pode dizer que Exu é naquele romantismo todo, né? Que Exu é só meu guardião, que ele não faz nada de mal, que ele não vai me defender, ele só vai me defender, ele fica acordado 24 horas do meu lado, sendo que a gente não tem uma conexão verdadeira com ele, né? Não adianta a gente ficar pedindo, pedindo, pedindo e não fazer o nosso trabalho. Essa é a realidade, né? Claro, com certeza. E pensa só, pensa você, cada um que vai estar ouvindo aqui o seu programa. Você ficaria 24 horas por dia acordado do lado de uma pessoa, tomando conta dela igual uma babá? Quem faria isso em sã consciência? Será que Sim, Exu não tem mais nada para fazer? Só isso, só ficar te guardando? Claro que exatamente. não. Não é assim, ele tem a vida dele também. Todo espírito, não é porque ele está desencarnado, que ele não tem nada para fazer, entende? Ele tem as coisas para fazer, inclusive ele tem a própria evolução dele. Então, o Exu, ele faz um trato com você antes de você encarnar, entende? Assim como todos os seus guias. Ele vai te dizer, olha, eu vou estar perto de você, né? Só quando você for trabalhar, quando você estiver no terreiro. Fora do terreiro, não estou ali presente. Ou vai falar, não, olha, eu vou estar quando estiver no terreiro, quando você estiver também trabalhando. Então, isso depende muito de cada médium com cada Exu. Cada um tem um trato, cada um tem um Exu, né? E cada Exu tem um médium. E o trato que é feito dessa organização, de se ele vai estar mais ou menos presente, é outra coisa. É por isso que tem muita gente que assim, fala, tem dois, três Exus. Só que tem um que é de trabalho, ele só aparece na hora de trabalhar. Tem outro que fica ali te protegendo e tal, mas na hora do terreiro ele não está lá, entendeu? Aí quem está é o outro. E por aí vai. Por quê? Porque cada Exu tem sua função, entende? Mas ele não, ele, improvavelmente ele vai ficar 24 horas ali do seu lado te protegendo. Até porque é o seguinte, a gente precisa aprender a se proteger. A gente está aqui exatamente para evoluir. E faz parte da evolução a gente aprender a tomar porrada, levantar e depois aprender a não deixar que a porrada te atinja. Se a gente simplesmente entregar tudo pro Exu e o Exu realmente, de fato, ficar 24 horas, tu vai aprender o quê? Tu nunca vai cair na vida, tu nunca vai levar uma porrada na vida, entendeu? Não Exatamente. faz sentido. Exatamente. E agora falando assim um pouco, Exu não está apenas na Umbanda e Exu também não está apenas no culto de Orixá, certo? Ele também Sim. está num culto muito conhecido, principalmente no Rio de Janeiro, que é na Quimbanda, mas também em outros cultos, né? Ele não originou na Umbanda, certo? Não, não. Longe. Na verdade, no primeiro momento, Exu não participou da Umbanda, né? Isso aconteceu anos depois. Se você for ver a história do Zélio, que foi quem, de certa forma, ali institucionalizou a Umbanda, ele não trabalhava com Exu. Existem algumas lendas aí que não tem como se provar que Zélio trabalhou 2 vezes com Exu em giras fechadas e ele depois não quis mais trabalhar. Exatamente por causa desse trato que era difícil de lidar com o Exu, entendeu? E porque ele trazia É, muito daquela experiência católica daquela época, né? sim, com certeza. Daquele Ele via aquilo lá e não aceitava como o Exu trabalhava, né? E Mas nem assim, as isso também outras é uma pessoas, lenda. porque havia um preconceito daquela época, Sim, das sim, polícia, enfim, da política. exatamente. Só que antes mesmo do Zélio chegar a institucionalizar a Umbanda, os Exus e as Pombagiras, eles já apareciam nas macumbas cariocas, nos catimbós, muitos deles com os próprios nomes que usam hoje, como Tranca-Rua, Maria Padilha. Não só eles, os caboclos também. Caboclos e pretos velhos, eles já existiam, já trabalhavam muito antes da Umbanda, entende? Catimbó, Jurema, é, tambor de mina, às vezes aparecia no próprio candomblé, num candomblé muito misturado que se tinha num período aí do Brasil, entendeu? Então ele já aparecia. E aí, depois de alguns anos, que Exu adentrou, vamos dizer assim, a egrégora da Umbanda, entende? Mas ele já estava presente muito antes. E quando a gente vai falar de Exu na Quimbanda, né?
de certa forma, eu não sou um grande entendedor de Kimbanda, né? Mas o que eu estudei, que eu posso dizer para vocês, é o seguinte, que basicamente a Kimbanda aqui no Brasil era um culto a Exu, entende? A Kimbanda ela tinha todo um conceito quando era da África, né? Que você se traduzia como o grande curador ou o grande feiticeiro, levando em consideração que o feiticeiro ele não tem a conotação negativa que também aqui, por culpa da Igreja Católica, se tornou como se fosse algo ruim, que não tem nada a ver. Esse negócio de bruxa, feiticeiro, xamã, isso não tem nada a ver com ser ruim. Na verdade, não existe nenhum tipo de denominação que seja ruim. Ruim é a pessoa. A pessoa pode ser uma É bruxa, a pode ser forma que ela é uma pessoa. aplicada, né? Exatamente, a pessoa pode ser uma bruxa, pode ser boa, pode ser ruim. Ele pode ser um quimbandeiro, pode ser ruim, pode ser. Assim como na Umbanda tem um monte de dirigente que é um filho da mãe, entende? Então, como no Candomblé também, como tem pai de santo aí que é um filho da mãe. Então, ó, a gente está aí para ver João de Deus, né? Espírita, né? Ou espiritualista, né? E que fez o que fez, está preso. Então, a culpa é da espiritualidade? A culpa é da religião? Não. A culpa é do culto? Não. A culpa é da pessoa. Só que a questão é o seguinte, que dentro da Kimbanda, você aprende a fazer, a você trabalhar com artifícios mágicos. Então, e magia é uma coisa neutra. Quem direciona a magia para ela ser o que a gente, né, preconceituosamente chama de magia branca ou magia preta, né? Mas é o que a maioria classifica assim, né? É o direcionamento e a forma pelo qual aquela pessoa vai fazer aquela magia. Isso tem a ver tudo com o pensamento da pessoa. Então, assim, você pode usar o mesmo elemento para você curar, como pode usar o mesmo elemento para você matar uma pessoa. Entende? Então, assim como uma arma, uma faca, um revólver, se ele tá lá na mesa paradinho, ele é o quê? Ele não é nem ruim nem bom. A faca, ela serve para cortar o seu alimento, para descascar uma fruta, né? São coisas boas, está ajudando você. Assim como você pode esfaquear alguém e matar uma pessoa, entende? Então, é, o instrumento não é ruim, ruim é o que a pessoa escolhe fazer com aquilo. Só que assim, quando a gente está dentro da Umbanda, quando a gente está dentro do kardecismo, né? A gente tem até por uma certa influência muito católica, onde está muito bem definido na nossa cabeça o que é bem e o que é mal, a gente só aprende a trabalhar com as energias, vamos dizer assim, benéficas, as energias boas, as energias brancas, as energias de luz, enfim, e as energias mais sutis. E quando a gente começa a lidar com Exu, e quando a gente começa a lidar com religiões e cultos que africanos, por eles ter uma conotação diferente do que é bom e o que é mal, eles aprendem a trabalhar com os dois lados. Agora, cabe àquela pessoa escolher o que usar, como usar, né? Então, assim, é muito comum a gente falar, por exemplo, numa quebra de demanda, da gente falar de fazer uma obrigação espelho, que é, na verdade, o seguinte, quando a pessoa faz uma macumba para você, você vai fazer uma macumba igual, vai fazer uma oferenda igual, usando os mesmos elementos, como se fosse um espelho daquilo que a pessoa fez para você. Só que você vai usar aquilo para quebrar a demanda, entende? Então, assim, só que me diz uma coisa: se você não souber como faz demanda, você sabe como quebrar? Não. Não, entende? Então, o conhecimento, ele é neutro. Às vezes você pode saber como esfaquear alguém, para o dia que alguém tentar te esfaquear, você saber se defender, saber esquivar, entende? E assim que é o culto, né, africano. Você aprende tudo, entende? E eles também têm uma conotação dentro da Kimbanda, né? Que não é só na Kimbanda, como eu falei, aquela questão do olho por olho, dente por dente, essa coisa aqui se faz, aqui se paga. Então, quando você vai tratar um Exu dentro da Kimbanda, não é que ele é mal ou que ele é bom, porque o conceito não é igual ao que a gente tem. Mas para eles, na Kimbanda, eles têm uma conotação assim:
se alguém foi lá e, e fez um trabalho para te separar da sua mulher, então você tem todo o direito de ir lá e fazer um trabalho para separar o dele, né? A mulher dele. Então, é a coisa do olho por olho, dente por dente, entende? Então, e quando você trabalha dentro da Kimbanda, o Exu responde a isso. Porque Exu é a moral. E Exu vai respeitar a moralidade de cada culto onde ele está inserido. Ele se Então, adapta. ele se adapta, entende? Porque ele não tem sufixo nele. Ele não tem essa coisa do tipo, não, é isso e pronto, acabou, né? Então, ele tem... Por quê? Porque o orixá, Exu não é assim. O orixá, o Exu, ele é controverso. Então, ele um pouco essa adaptação, essa controvérsia, essa amoralidade, essa dualidade, entende? Só que a gente também tem que entender que, embora ele traga essa característica, ele também princípios, conceitos básicos, traz uma dualidade, traz uma moralidade, traz um pouco, mas também tem hora que, por ser um ser humano, ele olha e fala assim, cara, daqui eu não passo, daqui eu não faço uma porra, já tá ruim demais, entendeu? Pô, já tá indo já por um caminho que eu não acho certo. E aí ele vai falar, não vou fazer. Mas tem muita coisa que ele vai fazer. E aí vai depender do que, do que ele acha que é certo ou errado, entende? Só que nem sempre o que ele acha que é certo ou errado vai ser o que a gente acha. E na Kimbanda acontece muito isso. Então existe, por exemplo, quando você, por exemplo, sai da Umbanda e você vai para a Kimbanda, você tem que assentar um Exu, né? Que vai ali estar em contato com você sempre, que vai virar ali o teu companheiro de trabalho dentro da Kimbanda, seu protetor e tudo mais. E em alguns casos, o Exu, ele fala que não vai continuar. Tipo, o Exu que trabalhava com ele na Umbanda não continua na Kimbanda. Por quê? Porque de alguma forma ele falou assim, cara, eu não concordo. O Exu fala, tipo assim, pensa, né? Eu não concordo com essa doutrina. O que se faz aqui, eu não quero fazer. E tem outros que vão super falar, pô, beleza, tranquilo, eu vou, entendeu? Assim como os seres humanos são. Tem gente na Umbanda que acha que tipo assim, sei lá, fazer trabalho de adoçamento é normal. Tem outras pessoas que acham que é errado, entendeu? Eu não tô nem falando amarração. Tô falando, por exemplo, assim, ah, a pombagira passou um banho para você ficar mais atrativa, para você chamar a atenção dos homens. Vamos lá. Vai ter gente que vai falar assim, mas você está fazendo isso, está interferindo no livre-arbítrio do outro. Porque se você faz isso, ele está olhando para você, mas normalmente ele não olharia. Então você está, entre aspas, né, obrigando ele, através dessa energia que você se banhou, a prestar atenção em você. Ok. Aí vai ter outras pessoas que vão falar assim, não tem problema nenhum. Porque olha só, eu fiz essa dúvida. Eu tô querendo chamar a atenção dele, mas ele só olha se ele quiser. Se ele não conseguiu se controlar, a culpa não é minha. Eu não tô obrigando ele a nada. Eu não tô lá pegando, atacando e agarrando ele. Então você vê que as pessoas já têm conotações do que é certo e errado e justificam cada um da sua forma. E eu não tô querendo dizer o que é certo e o que não é, mas isso vai acontecer também com os espíritos. E é por isso que tem vários espíritos que aceitam vários tipos de Sim, trabalho e outros exatamente. não. E qual a especificidade de um Exu de trabalho, principalmente na Umbanda? Cara, tudo. Exu não tem. Vou usar até uma palavra clichê. Pro Exu não tem caminhos fechados. Então Sim, ele mas pode trabalhar existem em tudo. falanges É, específicas para cada assunto, certo? Não adianta eu falar que, por exemplo, seu tranca-rua ele vai fazer tudo, correto? sim, mas olha só. As pessoas, as pessoas têm uma mania de querer separar tudo para ficar de forma mais organizada. Isso, óbvio, isso é bom, tá? Só que quando a gente vai falar, por exemplo, do Orixá, vou voltar um pouquinho, é, quem cultuava Ogum lá na África era porque ele estava dentro de uma tribo aonde se cultuava Ogum, lembrando que Ogum não existia esse negócio de pai e mãe de cabeça. Então todo mundo que nascia naquela tribo de Ogum era iniciado por Ogum. E Ogum fazia tudo. Ah, era cura, era equilibrar o lado, né, do trabalho, era equilibrar a família,
ele equilibrava através das especificidades dele. Mas ele tinha Tinha ordem, maneiras tinha força, tinha diferentes tudo. de fazer a mesma Era uma, é coisa, uma. sendo que cada um tem uma proporção, vamos Sim, colocar assim, né? exatamente. Isso. E hoje aqui a gente fala do quê? Não, Ogum abre o caminho. E é isso, tu só pede para Ogum abrir teu caminho, para Ogum te proteger, e acabou. E tu fica nisso, entende? E, Ogum organiza a minha vida. Tudo bem, ok. Só que lá na África, eles não pediam cada coisa para uma divindade. Tudo era, Ogum era para ele como se fosse o Deus, assim, né? Aquela coisa, tipo assim, serve para tal de toda a obra. E Ogum fazia isso, da forma dele, mas fazia. Assim como Iemanjá tem sua característica, Xangô também, né? Xangô vai trazer, né, aquela coisa, a gente fala muito, justiça, vitória, tudo bem, mas então, Xangô também trazia cura psicológica, porque era a vitória em cima da sua mente, dos seus pensamentos, entendeu? Aqueles pensamentos que você não quer ter, você pede força para Xangô para vencer os seus pensamentos. Quer dizer, um grande psicólogo. Então existem é, mandingas que você faz na força de Xangô para curar depressão e ansiedade. E a gente aqui a gente quis separar, não. Xangô é justiça e proteção, entendeu? Oxum é amor, é relacionamento, é família. Não, Oxum é tudo. Oxum é... E quando a gente vai falar do Exu, Exu também é assim. Só que a gente tem que entender que é óbvio que assim, existem as especialidades. Então, por exemplo, Exu tranca a rua. Ele abre caminho, faz proteção, faz encaminhamento, faz cura, faz tudo. Mas tem alguma coisa que ele é melhor do que outros. Então, por exemplo, assim, quando a gente conhece, né, a especificidade de cada um, a gente vai chamar aquele que mais se adequa ao trabalho que a gente vai fazer. Mas se você é uma pessoa que, vamos dizer que você não tem terreiro, você não participa de um terreiro, mas você é, tem o seu Exu, você de alguma forma comuna com ele, se relaciona com ele, ou até trabalha às vezes com ele, né? Às vezes na sua casa, seja lá o que for, né? Também não querendo dizer se isso é certo ou errado, mas a verdade é que isso às vezes acontece. E, e ele só se relaciona com esse Exu. Então quer dizer que pediu para abrir caminho e proteção. O resto ele não pede? Não, ele pede tudo. E o Tranca-Rua vai se esforçar para fazer. E sabe qual é o engraçado? Que muitas vezes o próprio Exu a quem você está pedindo não é o que faz. Exu muitas vezes pega a oferenda que você entrega a ele, paga outros espíritos, outros Exus, e muitas vezes paga até a eguns comuns, né, para fazer aquele trabalho. Porque muitas vezes, como ele não é um especialista, ele terceiriza o trabalho, entende? Sim. Show de bola. E vamos falar um pouquinho agora dos itens de trabalho de um Exu em suas funções. Será que você poderia falar alguma coisa pra gente? Ó, eu acho que assim, esse assunto, acho que o mais interessante é a gente começar a dissecar é, o Com motivo de certeza. cada elemento ser usado. Mas eu acho melhor a gente deixar isso para uma outra, outro podcast e tal, e ficar só no básico, né, por enquanto. E o básico, eu acho que todo mundo tem uma noção, que é cachaça, charuto, né? Cachaça ou bebidas de forma geral, uísque, conhaque, aí vai depender de cada entidade. E a gente fala muito do padê, né? Da faca ou do punhal e tal. E são elementos que Exu, tanto Exu como Pombagira vão usar. E aí eu queria falar um pouco sobre os dois mais usados, que é a cachaça, né? E o fumo, e explicar um pouquinho algumas coisas. É, o interessante é que aqui a gente tem uma conotação de que a cachaça é algo ruim, né? A bebida alcoólica é algo ruim, né? E o fumar também é algo ruim. E quando a gente vai ver isso de forma profana, né? No dia a dia, isso realmente traz um mal para a gente. Só que tudo é equilíbrio. E a gente tem que entender que cada elemento, o equilíbrio tem uma dose diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode beber em 5 minutos uma garrafa de cerveja e você não vai passar mal. Mas se você em 5 minutos beber uma garrafa de cachaça, você vai se ferrar. Você vai ficar ruim, você vai ficar bêbado, você vai fazer merda. Então,
tudo é a dose, entende? Então, assim, até quando a gente vai falar de assuntos mais controversos, fora do trabalho de Exu e tal, que seria o uso de substâncias alucinógenas que eram utilizadas pelos xamãs, pelos índios, pelos pajés, tudo é a dose. Então você fala, pô, mas ele está usando uma droga ilícita. Tá, para eles não era, tá? Naquela época não era. Ilícita é agora que tem uma lei dizendo isso. Mas tem uma dose. Se ele chegar lá, ele não é um viciado, entende? Então, Exu não é viciado em cachaça, em fumar. Né? Ele usa aquilo ali porque aquilo tem um poder. A cachaça, ela tem uma característica, porque ela é muito forte, ela limpa, né? Ela tem, se você pegar álcool, né? E você botar, por exemplo, um pedaço de carne, alguma coisa dentro de uma vasilha com álcool, você vai ver que aquela carne ela não se decompõe. Ela fica ali por muito tempo, às vezes anos, décadas, sem estragar. Quer dizer, o álcool conserva, o álcool limpa, né? E além disso tudo, o álcool ele sempre foi usado dentro de cultos mediúnicos, desde a época que era muito comum o xamanismo e a pagelança, e se usava o álcool porque o álcool, além dessa limpeza, purificação, ele traz energia, porque o álcool depois, né? O álcool vem da cana, né? E ele depois ele vira açúcar no nosso organismo. Então ele traz uma energia. E Exu, quando incorpora na gente, ele gasta muito a nossa energia. Então quando a gente bebe, por isso que Exu às vezes bebe mais que as outras entidades. Não é porque ele é um beberrão, mas é porque às vezes o caboclo vem te desgastou de uma forma que você não precisa nem beber. E o Exu, muitas das vezes, precisa de uma força a mais para te manter ali energizado para o trabalho. E a cachaça ela vai fazer isso. Sempre lembrando que, óbvio, com equilíbrio, sempre lembrando que cada pessoa é cada pessoa. Se um bebe uma coisa e não passa mal e o outro passa, né? E que também ele consegue também trabalhar com a cachaça para quem não bebe, não se recusa a beber, acha que não é certo, enfim, sem julgamentos também, ele consegue transmutar aquela energia mesmo se você botar só numa oferenda. Só que E Exu não trabalha é a com mesma água coisa, também, né? tá? Não é só Nunca vai ser a mesma cachaça. coisa. Sim, Pois é. Exu trabalha com qualquer coisa, só que a água, ele tem essa coisa da purificação, ela traz essa energia de conexão com o guia. A água, ela traz uma fluidez para a gente se comunicar melhor, né? Lembrando que na cachaça também tem água, né? Se você for ver a composição, ela é álcool e água, né? Entre outros elementos, dependendo da cachaça ou da bebida que você for usar. Só que a água ele não tem essa capacidade energética que a cachaça tem, ele não tem essa capacidade de limpeza que a cachaça tem, entende? E tem um último porém, que muita gente não concorda, mas que, pela minha experiência do que eu vivi, né, acontece é o seguinte: tanto o fumo quanto a bebida, ele traz um estado alterado de consciência para a gente. Quando a gente começa a beber, que a gente não está bêbado ainda, mas a gente não está sóbrio, a gente fica um pouco mais solto, a gente fica feliz, a gente fica alegre, a gente perde um pouco do medo, tá? Isso aí já é um estado alterado de consciência, né? Dois. Existem diversos estados alterados de consciência. E quando você está nesse estado, o Exu, ele consegue se conectar melhor a você. Por quê? Porque você trava menos, você fica com menos de medo, então você fica mais solto. Quando você fica mais solto, a sua energia também fica mais solta. Então ele consegue incorporar em você de uma forma muito mais intensa. Ele consegue, às vezes, passar um recado que talvez se você tivesse completamente ali limpo da bebida, completamente sóbrio, não falando que você tem que ficar bêbado nunca, né? Na verdade, se você ficar bêbado Não é com a você, não é entidade, tem ele, é alguma coisa de você. errado, pode ter certeza. Não, não é ele. Porque ele não deixa, ele vai beber naquela coisa assim, no limite, onde você fica, o que comumente as pessoas chamam de brilho, né? E tu não passa dali. Tu não passa. Ele para de beber. Chega uma hora que ele para de beber. Entendeu? Ou ele vai bebendo devagarzinho, devagarzinho, ao ponto que não te deixa ficar embriagado, entende? Só te deixa ficar um pouco mais solto. A bebida ela vai fazer você abrir o seu campo áurico, vai sutilizar sutilizar não, vai expandir a sua aura, o que vai fazer com que ele trabalhe de forma mais
fluida ali, mais livre, entende? E assim, e aí vai muito da cabeça de cada um, se quer isso para a sua vida, para o seu trabalho ou não. Então, por exemplo, existem muitos Exus que são complicados de se trabalhar, que às vezes querem falar palavrão, ou são um pouco mais, às vezes, agressivos, às vezes fala o que você às vezes não quer que eles Eles falem. são como Então, nós. nesse Não caso, adianta. seria bom você ver. Sim, são como nós. Só que ele tem a personalidade dele. E às vezes você não concorda com a personalidade dele. Então, por exemplo, assim, vem uma pombagira, vem um Exu que quer falar da vida pessoal lá da traição da mulher do cara. Às vezes tu não quer falar disso. Então, o ideal é que você não beba nada. Porque a partir do momento que você bebe e você começa a se soltar um pouco mais, o Exu começa a ter mais controle sobre você. Entende? E aí ele consegue falar coisas que talvez você bloqueasse quando percebesse que ele iria falar. E se você tivesse completamente limpo. E o fumo, ele também traz um estado alterado de consciência, que não é essa embriaguez, vamos dizer assim, né? Que esse brilho ali, essa coisa que o álcool traz, mas ele também traz um estado alterado. Inclusive, o próprio fumo, existem muitas culturas que acreditam que existe uma divindade própria do fumo, para tu ver de quão importante é essa erva que eles chamam de erva de poder, que realmente traz um poder muito grande, ela tem uma energia muito grande, não só pela planta que ela é, pela carga histórica, cultural que ela tem, né? Mas porque a gente tem que entender o seguinte: qualquer erva, ela está em contato com a terra, então ela absorveu a energia da terra, ela foi molhada, seja pela chuva ou seja regada, então ela entrou em contato com a água, ela recebeu o sol, então ela entrou em contato com a energia ígnea, com o fogo, e ela faz o processo dela de fotossíntese trocando energia com ar. Isso quer dizer que dentro do elemento vegetal existe a força ígnea, da força telúrica, a força aquática e a força aérea. Então, cara, é uma energia muito completa, entende? Claro que cada uma vai ter ervas e plantas que é mais ígnea, outras que são mais aquáticas, assim como tem umas que pegam mais para um orixá do que para outro. Mas todas elas, basicamente, entraram em contato com todos esses elementos. E isso traz uma energia muito forte em qualquer erva. E o fumo condensa isso de uma forma muito maior. E o interessante é que você consegue, né, através do fumo, pegar todos esses elementos que estão concentrados naquilo ali. Você, quando acende, você puxa aquela energia para a sua boca, né, para você, né? Lembrando que você não precisa inalar aquela fumaça, você pode só dar aquela tragada na boca. Aquilo entra em contato com a sua saliva, onde está presente a sua energia, o seu DNA, e aquilo ali se mistura também com a energia do Exu, que está incorporado em você. Então, aquilo gera uma bomba energética misturada com a sua energia, a energia da natureza, a energia do guia. Quando você dá uma baforada em alguém, cara, imagina o poder que isso tem. A energia toda que está naquela fumaça é muito grande, entendeu? Seja para energizar, purificar, limpar, desobsediar, cara, é muita energia, né? E isso, cara, é muito interessante. Inclusive também, quando você vai fazer uma oferenda para Exu, é muito comum você pegar o charuto, né? E você fuma aquilo ali e bafora na oferenda, nos elementos, assim como você também muitas vezes umedece os elementos com a cachaça, uma cachaça que você pode aspergir através da boca. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso é porque cria um vínculo energético. Se você chega ali e bota uma oferenda e você meio que, entre aspas, não entrega para ninguém, você faz de forma tosca, simplesmente bota lá de qualquer jeito, qualquer entidade, qualquer espírito pode chegar lá e absorver aquela energia. Agora, quando você está lá com a sua entidade e você bota a sua saliva naquele elemento que posteriormente entra em contato com aquela oferenda, aquilo automaticamente está ligado a você e está ligado à entidade a qual você chamou. Nesse caso que a gente está falando do Exu. Então, você vincula aquela obrigação a você e ao seu Exu para que ninguém mais possa tomar conta. Alguém alheio tome conta daquilo que não era dele, entende? Então, você cria esse vínculo
ali através da sua saliva, através do seu DNA que está presente no seu corpo e através daquela energia do guia que vai Show de fazer isso bola, junto cara, contigo. muito interessante. E como que a gente pode nos conectar com o Exu? Não necessariamente a gente precisa saber o nome dele, né? Como a gente pode começar a nos conectar, ter um bom relacionamento? Porque, como a gente já falou anteriormente, não adianta a gente só pedir, só ficar querendo as coisas se a gente não faz a nossa parte. Como nós podemos nos conectar a essa força? Olha, Exu, se conectar com Exu é a mais diferente de todas, talvez, todas as entidades. Porque por ele ter esse aspecto de dualidade, moralidade, amoralidade, tudo mais, e ele ter esse aspecto muito terreno, ele exige da gente que a gente seja, como se pode dizer, como se fosse, entre aspas, amigo dele, o que eles chamam de compadre, né? E não há nada melhor do que você ser companheiro, né, do Exu e da Pombagira e trazer ele para a sua vida no dia a dia. É você, quando você acordar, você, né, pode parecer bobo, mas bom dia, fulano de tal, você abençoe o meu dia, meu caminho, que hoje seja o melhor dia das nossas vidas e tudo mais, não sei o quê. E você trazer ele para o seu dia a dia, para quando você tiver um problema, uma dificuldade, você sentar ali como se você estivesse desabafando com um amigo e falar, pô, seu Marabu, pô, seu Tranca-Rua, pô, Maria Padilha, Dona Mulambo, olha, tá acontecendo isso comigo, não sei o que fazer, eu tô perdido, me dá pô, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, ouvir o que ele tem para dizer através da intuição, entende? E se você não tiver esse contato, essa mediunidade para entender o que ele está falando, a mensagem que ele está querendo passar, só fala com ele. Isso vai trazer ele para perto, entende? Então você imagina o seguinte: ele, ele é seu amigo, tá? E quando eu falo amigo, não é para. Como é que é um amigo na nossa vida aqui? Amigo é assim: tem amigo que você pode contar para tudo, tem amigo que não, tem amigo que só pode contar com ele para algumas coisas. Tem amigo que é sacana, tem amigo que não. Entende? Tem amigo que você pode contar tudo, fazer tudo. Tem amigo que não. Você tem que começar a conhecer o seu Exu para ver, porque, como eu falei, tem às vezes o Exu que é de trabalho, não é ele não é seu Exu que te protege. Então você ficar pedindo lá, me protege pelo Exu de trabalho, às vezes ele vai cagar na tua cabeça, entendeu? Ele pode até vir, mas não é a função dele, entende? Então você tem que começar a ter uma amizade, inclusive para você entender quem é. Você só é amigo de uma pessoa quando você começa a conhecer aquela pessoa. Entende? E essa pessoa, às vezes, ela vai errar com você, você vai errar com ela. Às vezes você concorda como que ela faz uma coisa, às vezes não. E assim é Ju. Às vezes você vai concordar com a forma que ele trabalhou, às vezes não. Às vezes você vai concordar com a forma que ele quis solucionar o seu problema, às vezes não. Entende? E tá tudo bem. Isso não quer dizer que vocês vão se distanciar ou você vai afastar ele de você por causa disso. Se você faz isso, você não está sendo amigo dele. Porque você não chega aí quando surge um problema no seu relacionamento, você simplesmente descarta a pessoa. E eu vejo muita gente fazendo isso. Meu Exu fez isso e aquilo, vou descartar ele, vou afastar ele. Entendeu? Vou trabalhar com outro, ou então nem vou trabalhar mais com o Exu. Entende? Que amigo é esse que você é? E se você não é amigo dele, como você espera que ele seja seu Exatamente. amigo? Que ele tome conta de você, que ele te proteja? Eu vejo muitas vezes o Exu, às vezes, pedindo uma obrigação e a pessoa não dá. Quer dizer, aí depois você quer pedir para ele uma coisa e quer que ele te dê, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai virar para você. E não é porque ele não é seu amigo, não é porque ele não gosta de você, Você mas é tem que porque você não aprender com esses merece. erros. É igual aquele amigo que. É igual aquele amigo que chega para você e, tipo assim, na hora de sair se divertir, tu chama ele, ele vai. Aí um dia tu tá com um problema, ele não vai. Aí um dia você precisa fazer uma mudança, ele não vai. Precisa pintar a casa, não vai. Seu pai morreu, ele não aparece lá porra, te dar um ombro amigo do caralho. Aí depois, quando ele tá passando pela dificuldade, entendeu? Ele quer que você vá? Não. Você só percebeu que ele não era seu amigo de verdade. Então, se ele não é seu amigo de verdade, você não tem que fazer tudo por ele. Entende? Dentro, óbvio, de um conceito terreno que a gente tem como seres limitados. Porque a gente está falando do universo de Exu, que é muito terreno, a gente está falando de nós, que somos seres humanos ainda falhos. Agora, se a gente for falar de guias mais evoluídos, eles têm outro trato, né? Você vê aí a paciência que Preto Velho tem com seus filhos. A gente faz Nem merda, todo Preto Velho tá ali preto do nosso velho, né? lado. Vamos Mas Exu não é pontuar assim. isso. Nem todo, nem todo. Mas, assim, de uma grande maioria. Assim como também tem Com Exus que são muito certeza. mais pacientes do que outros, entende? Então, por exemplo, o seu Tranca-Rua trabalha comigo,
ele, pô, é muito paciente comigo. Ele já me deu couro? Já me deu couro. Mas até o couro que eu levei foi tão suave que depois eu até agradeci. Falei assim, porra, obrigado, vacilei tanto e você fez assim de uma forma, porra, tranquila. Entendeu? Enquanto eu vejo outros Exus com outras pessoas, maluco, se tu pisar torto do lado dele, entendeu? Ele já ó, faz um monte de sacanagem na tua vida Mas pra é a tu aprender. necessidade daquele Entendeu? Então, momento assim, daquela e na pessoa. lata. É a, necess... é a necessidade e é também a Sim, característica de cada Exu. Por quê? Assim como você pode ser uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa mais irritada. Então você pode ter mais paciência, eu ter menos. Eles também são assim. Vai ter Exu que. Por exemplo, eu falei do seu tranca-rua, não quer dizer que todo tranca-rua é assim, mas o que trabalha comigo é assim. Entendeu? E, cara, isso que é o importante, você começar a entender as qualidades dele, os defeitos dele, como que ele age. Isso é ser amigo, isso é ser companheiro. E é isso que eles querem de você. Eles querem, primeira coisa, eles querem que você seja companheiro, eles querem que você, de fato, traga eles para a sua vida. E terceiro, eles querem ser reverenciados. Isso é uma coisa que ele traz dessa conotação da divindade Exu. A divindade Exu, né? Se você for ler as lendas, né? O Oxalá, né? Vou resumir muito. Ele estava trabalhando na sua casa e vários orixás iam lá e tentavam aprender. Só que era muito difícil, era muito demorado, eles desistiam, iam embora. E Oxalá não estava nem aí para isso. Queriam aprender o ofício de Oxalá, né? E aí um dia Exu foi lá e ficou. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele ficou lá, aprendendo, olhando na maior paciência, na maior calma. Depois de 16 anos, Oxalá virou e falou assim, pô, você está aqui tanto tempo, você falando que ficou e tal, babá, eu preciso da sua ajuda, eu vou confiar em você uma coisa. Aí ele fala o quê? Eu não estou aguentando mais tanto trabalho, eu preciso que você filtre esse trabalho para mim. Então faz o seguinte, alguns vão falar que ele pede para tomar conta da porta da casa de Oxalá, e outras pessoas traduziram a lenda falando que ele vai tomar conta da encruzilhada, que fica na frente da casa de Oxalá. Então, o que é o seguinte, todo mundo quando chega e quer ir lá pedir alguma coisa para Oxalá, né? Exu vira e fala assim, opa, peraí, só passa agora quem oferendar alguma coisa para mim, porque Oxalá disse que para passar teria que dar algo em troca para Exu, né? Exatamente para começar a já ter essa filtragem, entende? Então, o Exu começa a receber as oferendas. Então, desde a mitologia, desde o culto, do fundamento que Exu Orixá traz da África, ele tem essa conotação de ser pago, de ser oferendado, entende? E então, por Exu, entidade, trazer as características do Orixá Exu, ele também tem essa autorização para se fazer as coisas mediante pagamento. Isso às vezes é bom e às vezes é ruim para nós. Por quê? Porque, de forma geral, às vezes Exu faz coisas que a gente entenderia como algo ruim porque foi pago. Essa história de que, se é, fez lá uma amarração para fulano, não era Exu, não era pombagira. Há controvérsias. Não é bem assim, tá? Se ele for pago, é uma lei divina que se tem que, magisticamente, ele pode ser ativado através de um pagamento, através de uma oferenda, através de uma salva. Então é como se você estivesse contratando um serviço. Só que, às vezes ele faz? Sim, às vezes ele faz. Às vezes ele se recusa. Isso também depende do Exu, depende da linhagem do Exu, depende do nível evolutivo do Exu, e muitas das vezes é um Exu que é super evoluído, o que muitos vão dizer que são Exus guardiões, que eu particularmente não concordo tanto assim com esse termo, mas ele vai fazer. Por quê? Porque o Exu, ele também, além de tudo, além do agente mágico, ele é um agente do karma. Então ele cobra também, assim como ele cobra a oferenda, ele cobra o karma das pessoas. Alguém tem que fazer as pessoas pagarem pelos seus erros. Exu e Pombagira faz isso do jeito deles, mas eles têm essa autorização. O divino deu essa autorização para eles. Só que aí a gente vai cair. Mas a amarração é ruim. Se falar de forma assim geral, é errado, você fere o livre-arbítrio e tal. Mas espera aí, e se aquela pessoa a qual vai ser vítima dessa amarração, ela já não fez maldade para alguém, amarração para alguém? E aí? Será então que ela não merece?
Será que em outras vidas ela não usou de poderes que ela adquiriu, conhecimento que ela adquiriu para fazer trabalho para outras pessoas, matar pessoas, enfim, estuprar pessoas, seja lá o que for, coisas que aconteceram. E aí? Então Exu consegue ver tudo isso. Exu olha, é assim, uma analogia bem idiota, mas é como se Exu puxar seu histórico e falar assim: porra, peraí, essa aqui tá com muito carro para pagar. É, não, dá para fazer esse trabalho sim, vou aceitar, porque aí não, ela não tá. Aí é a questão. Você acha que Exu está fazendo aquilo porque ele foi mandado, ele acha que é porque você pagou, não é. Ele está usando o fato de você ter pagado, o fato de você ter, entre aspas, contratado ele para ativar, né, um karma, né, que uma pessoa deveria pagar. Às vezes ela nem iria pagar agora, iria pagar depois, mas ele aproveita daquela situação para cobrar aquela pessoa. E vai lá e faz a amarração, e vai lá e faz o que tiver que fazer, entende? Quem frequenta terreiro, há muito tempo, principalmente terreiros antigos, já viu, já se deparou com Exu descendo em terra no médio, falando assim: não, fui eu que fiz mesmo, porque ela mereceu e tudo mais, não sei o quê, mas enfim, vamos resolver essa situação. Entendeu? Ó, se a pessoa fizer tal coisa, eu desfaço. A gente já. Quem pegou e foi em terreiro raiz sabe que isso acontece. E aí a pessoa vai achar que é porque ele é ruim, que ele é mau. Não é. É porque a outra pessoa merece. Só que a gente não sabe que ela merece. Exatamente. E é muita coisa Entende? que a gente precisa aprender, né? Como você mesmo disse, Exu, Sim. quando a gente está achando que está aprendendo, a gente realmente não sabe nada, né? Exatamente, exatamente. Vou até é, é, falar de novo a frase que, né, que é o ditado lá Yorubá. Exu faz o erro virar acerto e o acerto Exatamente. virar erro. Ele, através do mal, ele faz com que aquilo se torne algo bom. Ele faz o que a gente acha que é uma maldade para alguém, que faz aquela pessoa mudar completamente, e se tornar uma pessoa maravilhosa, que talvez se não tivesse quebrado a cara, com a ajuda de Exu, nunca se Com tornaria a pessoa que se certeza. tornou. Entende? Isso é Exu. Isso é fazer o errado virar certo e o certo virar errado. Entende? Exu é controverso. Exu é aquele que, sentado, a cabeça bate no teto, mas em pé não atinge nem mesmo a altura da lareira. É um incompreendido. Não dá. É incompreensível. Exu não dá para você compreender ele como um todo. A gente olha e entende uma parte do que é Exu. Só que quando a gente começar a entender, ele vai mostrar que ele tem outra face, que ele tem muito mais Show. do que aquilo que a Meu gente imagina. amigo, agora para a gente finalizar, o que é Exu na sua vida? Olha, Exu na minha vida, eu posso dizer que é amizade e companheirismo. De todas as formas boas e de todas as formas ruins. Porque assim como às vezes eu falho com eles, às vezes eles pedem coisas para mim que eu acho que é doideira ou que eu não concordo, eu não faço, e depois às vezes ele prova para mim que é, que eles estavam certos, entende? Então, essa relação mesmo de companheirismo e amizade, eles me ajudam quando eu peço, quando eles pedem para mim, eu entendo, eu ajudo também. E, e assim, eu não posso dizer mais do que isso. Para mim, eles são realmente eternos companheiros e eu me identifico muito com eles, inclusive a forma de trabalhar, porque eu admito e enxergo as minhas próprias sombras, eu sei como é tentar fazer o certo e muitas das vezes a pessoa nos criticar achando que a gente está fazendo algo de errado, mas no fundo a gente quer fazer o bem. E às vezes a gente erra mesmo. Às vezes a gente acha que está querendo fazer algo de bom e erra. E é o que eu vejo muito que às vezes acontece com Exu. Não no sentido que Exu erra, mas às vezes da incompreensão do que de É fato um ele quer aprendizado fazer. constante de vida e Com tudo o que é certeza, possível. com Meu certeza, amigo, meu irmão, lhe com certeza. agradeço pelo esse tempo, pelas essas palavras. Foi um grande aprendizado. Acho que para todo mundo aqui foi mais que uma aula. E muito obrigado mesmo, tá? E pode contar comigo para o que você precisar. Com certeza, cara. Tamo junto. E é isso aí. Laroe Exu, Exu é Mojubá, e que ele possa estar Show de presente em bola, todos meu os dias amigo. da Meu nossa amigo, vida. fala um pouquinho do seu canal. Fala um pouquinho do Banda Reflexiva.
tem o seu tempo, fique à vontade aí para falar dos seus projetos, o que você tem de pensamento aí, fica à vontade, o tempo é seu. Não, eu sou como eu falei, sou um dos administradores da página do Humano Reflexiva, assim como a Joana, e quem quiser seguir lá @Humana Reflexiva, tá? E a gente tenta, de certa forma, até pelo nome, trazer umas reflexões que ninguém pensa, né? Tentar trazer um pouco de conhecimento que não é comum, né? E refletir sobre as coisas, não ficar sempre nas mesmices, ou então simplesmente aceitando tudo que algum sacerdote aí grande simplesmente diz pra gente e Saindo um acreditar pouquinho como da verdade. caixa, Eu né? acho que a gente tem que Tentando pensar de uma forma sair um pouco da espiritualista, caixa, não uma forma raciocinar. apenas específica, né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, na nossa página, a gente bota muito conteúdo espiritualista que nem sempre tem a ver com Umbanda, entende? E o nosso objetivo praticamente é esse. A gente está começando agora, né? A gente é uma página pequena, mas a gente realmente está com um projeto legal de trazer algo não novo, mas assim, um pouco fora da caixa, entende? Talvez ressignificar alguns conceitos que a gente já tem e que, quando a gente para pensar, ele não é bem assim. E um deles é Exu. Como a gente fala, né? Exu é guardião. Exu é guardião. Só que Exu não é só isso. Exu é muito mais do que isso. Entende? E é isso que a gente tem que começar a entender. E é muito mais do que isso, tanto numa conotação positiva como negativa. E a gente tem que trabalhar, não é com o que é bonito, com o que é legal. A gente tem que trabalhar com o que é real. Porque, afinal, ele vai incorporar na gente, ele vai trabalhar na gente, ele vai ser nosso companheiro, ele vai ser nosso amigo, ele vai estar do nosso lado, na nossa casa. E você tem que conhecer quem está do nosso lado. Você tem que conhecer quem está na sua casa. Você tem que conhecer quem tá caminhando junto com você, entende? Não é só simplesmente chegar e falar que ele não dorme, que ele me protege, ele é guardião tudo de bom e Exu é luz. Não. Exu é luz, sim, mas Exu é trevas também, assim como nós, né? Só que Exu, ele abraçou as trevas dele. E o problema nosso é que geralmente a gente ignora nossas trevas, a gente finge que ela não existe. E quanto mais a gente faz isso, Com mais longe de certeza, Exu a meu gente vai amigo. estar. Muito obrigado. Meus amigos, meus irmãos, até o próximo episódio. Esse é o Descobrindo a Umbanda. Um abraço.